Fala Dev, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação. A gente já está na aula 8 e nessa aula a gente vai resolver alguns problemas. Na verdade, são 3 problemas que a gente vai resolver juntos aqui. E a gente vai entender qual que é a lógica deles, a gente vai entender um pouquinho de código ali, como que a gente faria. É mais uma revisão mesmo de tudo que a gente já viu até aqui para fixar bastante o conteúdo. Então a gente vai passar aqui e a gente tem o nosso primeiro problema. Qual que é esse problema, tá? A gente precisa transferir tanto a raposa, tanto o coelho, tanto a cenoura para o outro lado do rio. Talvez você já tenha visto esse problema, talvez não. A ideia aqui é vocês pararem o vídeo, pensar no problema, como resolver, e depois dar o play de novo no vídeo, porque eu vou explicar como que é a resolução desse problema. Isso vai fortalecer a nossa lógica, vai forçar o nosso raciocínio, e é exatamente isso que é o intuito desse curso. Então, beleza, a gente precisa passar esses 3 elementos para o outro lado do rio, e aí a única regra é, a gente tem um barquinho, a gente só pode passar um de cada vez, ou seja, eu tenho que levar ou a raposa, ou o coelho, ou a cenoura, eu não posso levar 2 ao mesmo tempo. E aí a gente tem um porém que a raposa ela não pode ficar sozinha com o coelho, porque senão ela vai comer o coelho, e nem o coelho pode ficar sozinho com a cenoura, senão ele vai comer a cenoura também. Então a gente precisa de alguma forma passar esses 3 elementos para o outro lado do rio com essas condições. A raposa não pode ficar sozinha com o coelho e nem o coelho pode ficar sozinha com a cenoura. Então eu quero que você pause esse vídeo, pensa na forma como você vai resolver essa questão e aí depois você dá o play que a gente vai dar a solução. Então vamos para a solução aqui. Qual que é a ideia? Primeiro a gente vai levar o coelho até o outro lado do rio, levamos o coelho, voltamos com o nosso barquinho e pegamos a raposa. A gente vai deixar a raposa do outro lado do rio, mas a gente vai trazer com a gente o coelho, porque senão o coelho vai ficar junto com a raposa e não pode. Então trouxemos a raposa. Depois o que a gente vai fazer? Então vamos colocar o coelho do outro lado e trazer a cenoura para o outro lado do rio. Deixamos. Aí a raposa pode ficar com a cenoura sozinho. A gente volta com o nosso barquinho, pega o coelho e coloca do outro lado. É um exercício simples de lógica que a gente precisa fazer, só que percebam aqui que a gente tem várias condições. Então, aulas passadas que a gente viu condicional, o coelho não pode ficar junto com a cenoura, a raposa não pode ficar junto com o coelho, então eu tenho que levar um de cada vez. Isso são coisas que a gente aprendeu nas aulas anteriores, que a gente de fato tem que pensar para poder resolver esse problema. Então agora vamos para outro problema, para um outro exercício, que é verificar se o aluno passou ou não na matéria. Esse aqui a gente vai já dar a resposta e a gente vai aprender em cima da resolução. Então o que a gente precisa fazer aqui, né? Verificar se o aluno passou ou não na matéria. A gente precisa que, se a nota do aluno for maior do que 60, ele passou. Se a nota for menor, ele não passou. Então a gente tem aqui a nossa função, que a gente viu na aula anterior, a gente vai calcular o resultado. E aí a gente vai passar como parâmetro, que a gente já viu também, a nota que esse aluno tirou. E aí a gente vai ver se essa nota ela for maior ou igual a 60, ou seja, se o aluno tirou 60 pontos ou mais, o retorno que ele vai ter é passou. E se a nota dele for menor do que 60, ele vai ter o retorno que ele não passou. E aí, o fim da função. Então aqui percebam que a gente criou essa função, que ela é genérica para qualquer nota de qualquer aluno que a gente passar ali como parâmetro, ele vai dar o resultado para a gente. Então se o aluno tirou 30, ele vai dar o resultado, não passou. Se o aluno tirou 90, ele vai dar o resultado, passou. Então a nossa função aqui, ela é genérica. Agora a gente tem outro exercício aqui, que é dada uma lista de números 45, 72, 15 e 37, você deve encontrar o maior número da lista. A gente também vai criar uma função aqui para verificar basicamente qual que é o maior número da lista. Então o que a gente vai fazer? Criamos a função que ela vai chamar pegar maior valor e aí a gente vai passar aqui como exemplo 2 valores, A e B. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável que ela vai chamar maior valor, a gente já viu sobre variáveis também, e ela vai receber, reparem, o igual é receber o valor de 0. E aí a gente vai fazer um loop, que a gente vai verificar se o nosso valor A ele for maior do que o maior valor, que no caso, quando a gente está rodando aqui, ele é igual a 0, o maior valor ele vai passar a valer A. O que
às vezes com A e B fica difícil de entender, mas a gente pode colocar algum valor que vai significar o A e que vai significar o B. Mas aí vamos continuar e depois a gente coloca um valor nisso. E aí, se não, ele vai continuar, né? Se B for maior do que o maior valor vai ser igual a B, tá? Senão ele vai continuar e aí ele retorna a função. Então pensa, por exemplo, que a gente tem o valor A, ele é igual a 1 e o valor B ele é igual a 2, para ficar mais fácil da gente entender. No primeiro loop ali, ó, se a gente vê, se A, que é o valor 1, for maior do que 0, nosso valor da nossa variável aqui, ela vai valer 1, entendeu? Porque A, que é o valor 1, ele é maior do que 0. Então, satisfez essa condição e aí o valor vai ser 1. Depois, quando o B passar ali, o B ele vai ser maior do que o A, porque o B vale 2. E aí o nosso maior valor, a nossa variável que está com esse nome, vai estar com o valor 1. E aí o 2 ocupa o lugar do 1. E aí o nosso retorno vai ser 2. Dessa forma, a gente consegue achar qual que é o maior valor através dessa nossa função genérica que a gente criou. É claro, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela vai ter o conceito ali de variável, que a gente vai ficar trocando o valor dessa variável de acordo com qual que é o maior. Porém, a ideia é que justamente a gente pegue uma função que seja genérica e que para qualquer valor que a gente passe como parâmetro, ou seja, como A e como B, a gente vai ter o resultado que a gente quer. Tendo isso, tendo essa função genérica que a gente chama, uma função que serve para qualquer dado que a gente colocar, a gente tem uma função que ela é eficiente. Então é isso, eu espero que você tenha entendido esses exercícios. Se não, tenta olhar ali, ver se entendeu, ver o que está faltando para você entender, se não entendeu, e aí para a gente conseguir dar os próximos passos de uma forma muito mais fundamentada, porque isso aqui vai ser a base que a gente vai usar a partir de agora. Então eu espero que vocês tenham gostado, e é isso, valeu!